Olá, meu querido jovem do terceiro ano, meus ilustres, meus professores que estão aí com vocês, tenham todos meu grande abraço virtual, em nome do governo do estado de Rondônia, da Secretaria Estadual de Educação, dos professores de Geografia, Jorge Anderson Júnior, José de Arimateia Dantas, pessoa que vos fala, e o professor Rogério Cajueiro da Silva, com a nossa intérprete Cléfer, Fernanda e a nossa diretora Daniela Brasil e toda a equipe da mediação tecnológica. Estamos chegando para mais uma viagem nessa paisagem linda da geografia que você observa aí o Monte Roraima, a paisagem dos campos de Roraima, do Cerrado, dos rios, e lá da minha grande paisagem, a minha caatinga, a minha origem, tá? Portanto, neste Brasil lindo e maravilhoso, convido você, meu querido jovem do terceiro ano, ao grande desafio. Claro que terceiro ano é aquele ano de grandes desafios, mas esse ano mais um, tá? Que você produza aquela imagem da paisagem do seu lugar e nos envie, porque essa paisagem pode fazer parte do banco de imagens da aula de Geografia de Rondônia, mostrando o seu lugar. Claro, seguindo aquelas normas, a autorização da sua foto. Por favor, evite colocar pessoas nessa foto para não precisar de direitos autorais, tá? Aquilo que você acha bonito no seu lugar, a agricultura, a pecuária, uma reserva ecológica, um rio, a sua cidade, o seu ponto turístico, essas são paisagens que vão abrilhantar nossas aulas de Geografia de Rondônia. Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a questão urbana, hoje, a influência urbana no campo, a rede de cidades, tá? As cidades e a urbanização no mundo também subdesenvolvido. Por que no mundo subdesenvolvido? Porque no mundo desenvolvido começou com a Revolução Industrial. E claro, vamos reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Diante disso aí, no primeiro conceito, como você pode observar na telinha, nós temos urbanismo no século XX. Podemos até colocar no século XXI. Temos aí, no século XX, com as tecnologias promovidas pela Revolução Industrial, o concreto armado, o ferro, o aço, o alumínio e o vidro, entre outros materiais, criaram novas possibilidades de instalação urbana e assentamento da população. O urbanismo na primeira metade do século XX foi marcado pelo funcionalismo ou racionalismo, ou seja, pelo zoneamento urbano, tá? E aí nós temos imagem, trabalhadores almoçam sobre a viga de aço durante a construção de um edifício na Rochefort Center, lá em Nova York, em 1932. Você observando essa imagem, tá? Ao fundo dela, você vê mais a cidade, tá? Vejam só, a questão urbana hoje. Vem comigo aqui na telinha, tá? O que é que nós temos na questão urbana hoje? As cidades se diferenciam daquela existente no século XIX. Opa! Entre os fatores, pelas funções ligadas principalmente ao setor terciário, que é o comércio e serviços. Tá? Portanto, é isso aqui, setor terciário, quem vai fazer como funcione esta rede urbana, certo? E com a globalização e o aumento da oferta e demanda de serviços, as cidades reforçam seu comando na economia mundial. Vejam o que é que nós temos aí, ó. Vem comigo aqui, ó. Você está vendo essa paisagem que nós estamos falando mais de espaço aqui natural, certo? Mas o que nós estamos falando aí? De globalização. A interligação, o que é serviços? Um exemplo, as comunicações, isso que nós estamos falando aqui, comunicando com vocês em N pontos, são
fatores ligados com serviços, tá? No momento que você pede um produto seu pela internet, você está falando de uma rede de serviços. Isso é um mundo integrado, isso é um mundo globalizado. Isso ocorre porque a população do mundo passou a morar nas cidades. E essa morada na cidade fez parte de uma nova interligação, dando origem a grandes cidades, como nós podemos observar aí na telinha, ó, que são chamadas de megacidades. E que aquelas cidades que têm os melhores serviços na economia mundo são chamadas de cidades globais. Tá? Portanto, megacidade caracteriza esse grupo de cidades, incluindo nesse conjunto os centros urbanos, que tiveram um número de habitantes igual ou superior a 10 milhões. Nos países subdesenvolvidos, as megacidades são fortes polos de atração de população e tendem a ter seus problemas econômicos e sociais agravados. Ó, vejam bem, vem comigo aqui, ó. Megacidade, tá? Megacidade são cidades de 10 milhões de habitantes ou mais, superior, igual ou superior. Quem determinou isso? Foi a ONU. Você lembra da nossa primeira aula? Organização das Nações Unidas. Isso foi criado em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Não é só de cidade. E um detalhe, viu, gente? Na Europa, vamos lá, vamos ver o mapinha mundo, ó. Na Europa não aparece nenhuma cidade com, quer dizer, aparece só uma, desculpa, com mais de 10 milhões de habitantes. Mas, Arimateia, como é que eu vou saber disso aí? Observa aqui, meu filho, aqui é a legenda, ó, esse mapa, ó. Observe, só tem uma aqui, ó, certo, ó. Ok? Está dizendo aqui Moscou, mas também tem Paris, na França. Moscou é na Euroasiática. E onde estão concentradas, ó? Isso aqui é a Ásia, meus queridos. No Brasil, ó, tem duas, ó, São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que as megacidades predominam principalmente nos países pobres. Nos países pobres. Olha aqui como nós temos destaque, ó. Aqui nós temos países ricos e pobres em 2020. Destaque para Tóquio, no Japão, ó. É a maior megacidade do planeta, 36 milhões de habitantes. Nova Delhi, na Índia. Índia é um país pobre. Brasil, país pobre. São Paulo está no Brasil, 20 milhões de habitantes. Lembrar bem disso. É São Paulo com as cidades interligadas, isso é chamado de conurbação. Depois nós vamos ter isso aí. Mumbai, ó, na Índia, cidade do México, capital do México. Vem comigo agora aqui, tá? Vem com a Arimateia, tá? E aí, é só felicidade, ok? Nesse país. Eu desafio vocês agora a ir lá no Google e colocar principais megacidades do mundo hoje. E coloca também cidades globais. As cidades globais não têm essa definição disso aí. Cidades globais são aquelas que têm uma grande influência sobre a economia mundo. As megacidades têm influência ali, até pode ter, mas pode ocorrer que não tenha. Um exemplo foi lá em 2001, há 20 anos atrás, vocês, a maioria não tinham nascido, quando ocorreram os atentados terroristas nos Estados Unidos, em Nova York. Naquele momento, fecharam os aeroportos de Nova York e a economia do mundo parou. 2 meses depois, ocorreu um grande acidente na cidade de capital da Nigéria. Tá? E aí, qual é a capital da Nigéria? Vocês sabem? Não? É mesmo? O nome da capital da Nigéria parece com esse aí que você está vendo, com água, tá? Olha, eu tenho água parada ao redor, fechada, é Lagos. A capital da Nigéria é Lagos. Teve um grande acidente que morreram mais pessoas do que em Nova York. Só que o mundo não ficou nem sabendo. Por quê? Porque Lagos
é uma cidade pobre que não exerce influência sobre a economia do mundo. Portanto, cidade global é aquela que exerce grande influência sobre a economia do mundo através dos melhores serviços globais. Enquanto que megacidade tem de ter no mínimo 10 milhões de habitantes. Cidades globais predominam nos países ricos. Megacidade predomina nos países pobres. Aprenderam a abrir diferença? Ótimo, parabéns. Vou perguntar novamente. Megacidade predomina em que tipo de país? Pobres. Muito bem, você respondeu certo. Parabéns. Cidades globais predominam onde? Países ricos. Ótimo, você é fera mesmo. Já pesquisou no Google para saber quem são as cidades globais? Quem são as megacidades? Lembre que o Brasil não é um país rico. Lembre-se que a China não é rica também, ok? Vamos em frente. Olha aí na telinha o que é que nós temos. A intensidade dos fluxos migratórios para essas cidades dos países pobres promove seu crescimento acelerado, sem um planejamento que atenda às necessidades sociais e econômicas de parte considerada da população. Dessa forma, o crescimento de bairros, vem aqui comigo, ó, sem saneamento, tá? Com habitações precárias, violência, trânsito de péssima qualidade, com muita poluição, ineficiência de serviços sociais básicos como educação, saúde, caracteriza as megacidades do mundo. Que mundo, Arimateia? Subdesenvolvido. Só para deixar claro para vocês, na África, eu estou falando agora de um continente, na África, 92% da população não tem acesso à água tratada, tá? Na Amazônia brasileira, o qual nós estamos dentro dela, também milhares de pessoas não têm acesso à água tratada. Essa imagem é um texto, tá? Que ele está mostrando muito bem a divisão social. Ricos, pobres. Porra, Arimateia, pode ler isso assim? Não. Nem sempre a paisagem diz tudo, mas quando você observa essa turma que mora aqui, significa dizer que é uma população de baixa renda. Quando você observa quem mora aqui, é uma população de alta renda. Isso é o quê? Contrastes sociais. Tá lado a lado. Isso é uma imagem bem típica de país subdesenvolvido. E aí, você já viu uma imagem dessa no Brasil? Você conhece alguma imagem dessa? Você já foi em alguma cidade brasileira que você pôde observar esse contraste? Fica isso para reflexão. Isso é resultado de quê? Do que nós chamamos de desigualdade social. Desigualdade social. E aí o que é que nós temos? Ó? Em geral, a solução para seus maiores problemas deve incluir, entre outras providências, solução para os maiores problemas. Isso todo mundo sabe. Se eu não tenho saneamento básico, eu tenho de investir nisso aí. Se eu tenho dificuldade de ter uma casa para morar, eu tenho de construir habitação popular. Habitação popular. A favelização passa por um processo de reurbanização das favelas. Isso recebe o nome hoje de gentrificação. Nós vamos estudar isso, tá? Gentrificação. Maior investimento em transporte público para solucionar aqueles problemas que nós já temos. Aonde devem ser criados espaços públicos que possa ter uma cultura legal, um lazer para as pessoas também de baixa renda. E claro, todos nós devemos combater a poluição, seja do ar, dos rios, das represas. Isso pensando também em proteger os mananciais de água, porque nessas grandes cidades nós vamos ter crises hídricas. Priorizar a educação, isso são fatores básicos, gente. São fatores básicos. Por sinal,
Se você, onde está morando, conhece alguma imagem de degradação ambiental, faz essa imagem e nos manda. Isso vai ser muito importante para o nosso acervo que nós iremos montar para as aulas de geografia de Rondônia. Tá? Contribua mostrando o seu lugar, porque nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, a sua imagem faz parte. Lembra que essa imagem depois vai servir para a geografia de Rondônia e ela vai para o mundo. Vão conhecer os lugares bonitos que vocês estão. Pode mostrar alguma imagem também sobre impacto ambiental, mas o nosso lugar, ele é lindo, maravilhoso. Tá? Saiba que, apesar das dimensões dos problemas, questões fundamentais distinguem as grandes cidades do mundo desenvolvido das do subdesenvolvido. As condições socioeconômicas e a evolução histórica. É isso que nós vamos ver, ó. Por quê? A urbanização dos países ricos, vem comigo agora. A urbanização dos países ricos começou assim, ó. Lentamente. Um processo lento e organizado. Eu ando com dificuldade mesmo, tá? Enquanto os países subdesenvolvidos, ela começou mais ou menos assim, ó. Rápida e desorganizado, tá? A nossa urbanização, por exemplo, no Brasil, é só você pensar que começou no século XX. Eu não estou falando cidades, tá, meu filho, meu querido? Eu não falei origem de cidade, eu falei urbanização. A nossa urbanização é recente. A urbanização na Europa começou com a Revolução Industrial, há mais de 200 anos. Portanto, teve desorganização? Teve. Mas passou por um processo de reurbanização. E hoje, veja na telinha, o que é que nós temos hoje? Que esse campo e esse urbano tem muita interligação. Veja lá, ó. Por que nós temos interligação? A energia elétrica, as telecomunicações integram atualmente os habitantes do campo e da cidade, numa mesma rede. Isso formando o quê? Um grande ponto. No passado, nós só tínhamos energia elétrica na cidade. Essa pessoa que vos fala, o Arimateia, pode deixar a imagem aqui comigo? Essa pessoa que vos fala, estudou, está lá no campo com uma lamparinazinha, tá? Ok? Hoje, nós estamos aqui em 2021, nós vemos muitas imagens do jovem, não importa o local que ele está, usando o celular para estudar. Esse celular precisa de energia, esse celular precisa de comunicação. Essa comunicação chegou até a área rural. Isso é um Brasil interligado. Aquelas máquinas que você só via trabalhando na cidade, hoje elas também trabalham em ambiente rural. O leite que você está produzindo aí no seu lugar, ele vai para a cidade ou vai para uma fábrica próxima à sua casa e é transformado em produtos comercializados nos grandes centros urbanos. A exemplo do leite em caixinha, tem muitos jovens, muitas crianças que nascem em grandes cidades como São Paulo que acham que o leite vem de uma caixinha daquela. Não conhece nenhuma vaca, né? Hoje, com os meios de comunicação, ele já sabe, tá bom? E, ao mesmo tempo, você que está no campo, sabe que hoje a máquina, ela chega lá ao campo para você trabalhar. Isso faz uma diferença muito grande. Isso faz o quê? A tecnologia no campo leva a essa grande transformação que nós podemos observar, como essas imagens que representam a criança estudando com o computador. Eu, quando trabalhava no campo, não tinha um trator desse, eu trabalhava com um aradozinho, ó, ok? Trabalhava com a enxada, certo? Isso são modificações que você vai acompanhar nos dias atuais. Nós temos aqui no nosso estado de Rondônia agriculturas modernas, aonde o homem utiliza isso daí, ó. Você está observando nessa imagem, observa aqui a imagem aqui, ó. Ok? Olha o que ele está usando aqui, ó. Olha o tanto de tecnologia aqui, ó. Certo? Olha o sistema de rede mostrando aqui as imagens. Por quê? Eu tenho o quê?
a internet, eu tenho TV, eu tenho ele ligado às bolsas de valores, ele muitas vezes tem uma qualidade de vida melhor do que no setor urbano. Essa imagem não é de Rondônia, mas se você conhece uma imagem dessa, você pode enviar. Se você foi numa feira de agropecuária, é muito importante que você viu tudo isso, pode enviar essa imagem, é top da balada. Se você trabalha no setor agrícola, com isso aqui, com tecnologia, pode fazer isso aí, tá? Um outro ponto, vem comigo aqui. A rede das cidades. O que é rede? É só essa que eu deito? Não, meu filho. Rede é o sistema, ó, interligado. E essa interligação vem através de um sistema, como você pode observar aqui na tela. Ó. O que nós temos aí? Ó? As cidades estão ligadas entre si por uma estrutura de transporte e meio de comunicação, formando uma rede que estabelece fluxo de mercadorias, pessoas, capital, moeda, o capital é moeda, ó, dinheiro e informações. Portanto, o leite que eu estou tomando hoje aqui em Porto Velho, o queijo que eu estou comendo, de repente saiu da sua propriedade aí, da sua fazenda, tá? Porém, as relações entre elas são hierárquicas, pois algumas exercem funções de comando, estão no topo da hierarquia urbana, como as metrópoles e as cidades globais. Olha aqui a palavra aqui, ó. Cidades globais, eu falei ainda agora há pouco, ó, o que são cidades globais, o que são megacidades, o que são metrópoles. São as principais cidades de uma região, tá? As cidades globais são as mais importantes do cenário internacional. É diferente de mega cidade, portanto, tudo está interligado. Mas nós iremos encontrar ainda regiões que não têm esse moderno sistema de rede, como é o nosso estado vizinho, conhecido como estado do Amazonas. O estado do Amazonas não tem um sistema de rede muito interligado. Nós temos cidades no Amazonas que você só chega de barco. Pode chegar de helicóptero, professor. Aí é outro detalhe. Mas não tem rodovias. Tudo bem? Vamos ao próximo. As cidades do país subdesenvolvido. Leia isso aí para mim, por favor. Viu só o que nós temos aí? Você já viu? Fez a análise? O que eu falei na primeira aula, no nosso primeiro encontro? Eu falei que a nossa urbanização é resultante de um processo rápido de integração que ocorreu a partir do século XX. E ainda hoje está ocorrendo muito forte no continente africano, na Índia, China. Índia e China fazem parte do continente asiático. Resumindo, eu estou me referindo a regiões pobres, a América Latina, África, Ásia. A urbanização começou pelo continente europeu, depois expandiu para os Estados Unidos, tá? Porque a urbanização nos países pobres, o que é que eu vou pensar? A mecanização da atividade agrícola nos países subdesenvolvidos e aumento da atividade econômica nos setores secundários, veja na telinha, e terceiro, a necessidade de contribuir para o processo migratório. Esse processo migratório, já está o nome aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Isso é chamado de êxodo rural. Outro fator, estrutura fundiária concentradora, é o caso do Brasil. Olha só, o que favoreceu a urbanização brasileira. Nós moramos no Brasil. Foi a modernização do campo, a concentração de terras, a industrialização e o sonho com uma vida de qualidade nas cidades. Isso fez com que as pessoas abandonassem o seu lugar e mudassem para as cidades. Nem todas as cidades oferecem uma boa qualidade de vida. Nem todas as cidades, tá? Vejam só lá mais um textinho. O que é que nós temos? No mundo subdesenvolvido, grupos de países apresentam diferenças que nos referem à urbanização. Os maiores índices de população urbana nesse conjunto verificam-se na América Latina, ó, que varia
de 75% a 85% da população morando na cidade. E os mais baixos estão na África e Ásia. África e Ásia, certo? Portanto, isso é característica de quê? De uma urbanização rápida, desorganizada. Veja o que é que nós temos aqui nesse texto. Esse texto, a partir de 2008, ó, a população urbana mundial ultrapassou a população rural. Certo? Ó? O que é que você tem aqui? Ó? 1960, aqui você tem população urbana, o azulzinho, o vermelho, população rural, e aqui é o total, tá? Portanto, há um equilíbrio. Aqui ele passa, ó. Isso foi aproximadamente em 2008, certo? Ó. Com isso, a população aqui total do planeta passou a morar mais na cidade. Qual é a nossa perspectiva aqui, ó? Que em 2050, puxa, professor, mas falta muito tempo. Quanto é o ano que nós estamos hoje? 2021. Qual é a sua idade? Faça a subtração para 2050. Vocês vão estar lá com seus 37, 38, 39 anos, 40, tá? Portanto, vão estar muito mais jovem do que esse professor que vos fala, o Arimateia, tá? Daí você observa essa diferença. Por que isso ocorreu tão rápido, Arimateia? Porque a urbanização, como nós vimos, ela é um reflexo direto da Revolução Industrial. E no Brasil, isso só veio ocorrer no século XX. No cenário mundial, o continente africano, por exemplo, a maior parte da população ainda predomina no campo. Portanto, lá ainda vai ter grande urbanização, tá? Mas como eu prometi a vocês que em todas as aulas nós iremos falar um pouquinho aí do Enem, porque esse ano é aquele ano que tem aquela prova, aquela avaliação no cenário nacional com o Enem. Você que está no terceiro ano está se preparando para fazer aquela diferença, e aí você vai receber o seu material, veja lá na telinha, você vai receber um material com esse nome aí, Trabalhando Rumo ao Enem, agora vai Enem 2021. No Revisa Enem, volume 2, Espaço Urbano. Lá é muito importante você saber diferenciar a urbanização dos países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Vou explicar aqui, ó. Países desenvolvidos, tá? Dos países subdesenvolvidos. Conceitos básicos de urbanização: cidade global, megacidades, megalópole, conurbação. Problemas socioambientais urbanos: moradia, favela, pobreza, enchente, lixo, entre outros. Tá? Vamos perceber isso aí agora? Vem comigo aqui agora, tá? Agora, olha só, quem é que está agora presente aqui com vocês? A Arimateia, chegou novamente. Primeiro, urbanização dos países ricos. A urbanização na Europa, que todo o continente europeu se considera países ricos. Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, esses países tiveram uma urbanização que acompanhou uma chamada Revolução Industrial Clássica. Portanto, a qualidade de vida nesses países, você não vai observar o tamanho dos contrastes que existem dos países subdesenvolvidos. Busca no Google aí imagens que mostram os contrastes sociais dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos. A urbanização dos subdesenvolvidos ocorreu de forma rápida, desorganizada, que deu origem a uma palavra dentro do conceito de urbanização, que é uma palavra chamada de macrocefalismo urbano. E o que é macrocefalismo urbano, professor Arimateia? O macrocefalismo
é o crescimento desorganizado das cidades. Quando eu falo em desorganização, pense que eu estou falando que eu precisaria ter na minha cidade saneamento básico, moradia para os habitantes, serviços públicos essenciais como educação e saúde para a maior parte da população, transporte urbano de boa qualidade, são coisas básicas que nós não vamos encontrar nos países subdesenvolvidos. Busca imagens de país subdesenvolvido. Esse macrocefalismo urbano, você vai encontrar na maioria das capitais dos estados brasileiros e também hoje já chega em outras cidades do interior. Olha o termo que eu usei, outras cidades, tá? Portanto, isso é uma característica que nós temos no Brasil. Se eu for buscar cidades, imagens de cidades da África, tem imagens piores do que no Brasil, com a qualidade de vida pior do que no Brasil. Arimateia, eu observei que na China tem uma qualidade melhor, só que a China, você tem que parar para pensar que a China é um governo autoritário, tá? Governo autoritário. Ok? Portanto, você só vai morar na cidade se o governo deixar. Agora, observem os contrastes urbanos das cidades da Índia. Agora, observe o meio de transporte das cidades como Londres, Paris, Nova York. A cidade ela pode tanto crescer horizontalmente, como vocês conhecem, formando os bairros, como ela pode crescer verticalmente, que são as edificações. E um detalhe, ela pode crescer verticalmente para baixo do subsolo, como lá embaixo nós temos o metrô, o saneamento básico. Portanto, é vários fatores que eu tenho que analisar, meu querido. Está vendo que é moleza? É fácil, mas tenha principalmente em mente que sempre trabalham mais o Brasil. E aí, eu já falei para vocês o que é uma cidade global. Fica atento a essa palavra, ó. Cidade global. Cidade global é aquela na qual você vai observar que essa cidade ela tem os principais serviços mundiais, como sede de multinacionais. Eu falei sede, não é só filiais. Sede de bancos internacionais. Ela tem os melhores serviços globais, como infovias, que são os meios de comunicações que interligam uma região a outra. Tá? Essa cidade, elas oferecem qualidade de vida para os seus moradores. Ela não tem um limite de habitantes. Tá? Pode ter uma pequena quantidade de habitantes, e ela, mesmo assim, é uma mega cidade. E um detalhe, elas predominam nos países desenvolvidos ou países ricos. Enquanto que as cidades globais têm de ter, no mínimo, 20 milhões de habitantes. Eu falei 20 milhões de habitantes. Errei. E você está enganado, achando que eu ia ficar até o final? Não, é 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, tá? Com um detalhe, esses 10 milhões de habitantes, ou mais, geralmente têm uma baixa qualidade de vida. Não significa dizer que só tem mega cidade em país pobre, mas na Europa mesmo eu só vou encontrar Paris hoje como mega cidade. Estados Unidos tem mais, Japão tem, tá? Mas as mega cidades predominam nos países pobres, cidades globais predominam nos países ricos. Muitas vezes, quando duas metrópoles estão próximos uma da outra, isso é um novo conceito, elas formam as megalópolis, que é a junção de duas ou mais metrópoles formando uma grande área urbana, formando um grande sítio urbano. Desculpa aí, coçando o olho. Formando um grande sítio urbano. Sítio aqui não é onde eu moro na área rural, sítio é lugar, tá? Esse meu sítio urbano, ele pode ser cornubado ou não. E o que é cornubação, professor Arimateia? É a junção de duas ou mais cidades
quando eu não tenho área rural entre o meio. Portanto, o Brasil tem uma megalópole em formação, que é a cidade do Rio de Janeiro, com São Paulo, com Santos, com o Vale do Paraíba. Megalópolis formada, Boss-Oz, olha aí no seu mapinha onde está Boss-Oz, pesquisa no Google, vai lá, meu filho. Boss-Oz fica de Boston a Washington, a Chicago, Nova York. E onde é que eu tenho? San, no oeste dos Estados Unidos, São Francisco, San Diego e Los Angeles. Lá no Japão tem Tokaido, de Tóquio a Hokkaido, a Kobe, Nagoya e Yokohama. Portanto, isso são megalópolis. Já conurbação no Brasil, com exceção na região norte só, Belém e... A memória agora é só Belém. As cidades brasileiras, as capitais da região norte não são conurbadas. Mas na região sudeste, no nordeste brasileiro e no sul, todas as capitais de estados engoliram as cidades pequenas, formando uma grande área urbana, um único sítio. Isso recebe o nome de conurbação. Tá? Conurbação. E aí, nós temos um outro conceito que nós vamos ver em Brasil, que é metrópoles. São aquelas cidades que exercem grande influência. A palavra cidade global é dos anos 80, gente. Antes era metrópolis. Uma cidade global, ao mesmo tempo, ela é uma metrópole. Só que no Brasil nós temos metrópoles regionais e metrópoles nacionais. E nós temos áreas metropolitanas. Só que nos últimos anos as áreas metropolitanas bagunçaram no Brasil. Opa, por que eu passei? Bagunçaram por quê, Arimateia? Porque criaram muitas áreas metropolitanas sem ser em área metropolitana, tá? Por exemplo, Porto Velho e Candeias hoje formam a primeira área metropolitana de Rondônia. Mas se você for buscar um conceito que tinha antes, isso aqui não é uma área metropolitana. Ok? O Enem não vai perguntar isso, tá, gente? Mas, Arimateia, o que o Enem vai se preocupar muito? Meu filho, o que o Enem se preocupa muito, porque a maior parte dos jovens brasileiros mora no campo, é com os problemas socioambientais, aonde envolve moradia, favelização, enchentes, lixo, transporte, serviços públicos. Portanto, isso nós iremos nos preocupar. E com qual frequência, principalmente, professor Arimateia? Com a urbanização brasileira. Isso é resultante de quê? De um processo de modernização do campo, da infraestrutura que tem o campo e de você sonhar com alguns serviços de qualidade na cidade. Portanto, vejam só que na primeira aula nós falamos da urbanização de um modo geral. Na segunda agora nós estamos continuando com a aula Revisa Enem, tá? Mostrando aí alguns conceitos básicos que vocês têm de estar ligados, ok? Nós estamos chegando ao final de mais um encontro e nesta aula nós aprendemos principalmente a diferença entre a urbanização dos países ricos e da urbanização dos países pobres. Vimos alguns conceitos como urbanização de países ricos, urbanização de país pobre, o que é uma cidade global, o que é uma megacidade, o que é uma megalópole, o que é uma megacidade, o que é uma conurbação e os problemas ambientais. Portanto, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Deixo agora aqueles 5 minutos com vocês aí, com seus professores, e que se o grande Criador do Universo nos permitir, voltaremos daqui a 5 minutos para a correção dos exercícios. Tá?